Pega a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Marcos, capítulo de número 5, nós iremos ler do verso 1 ao 5. Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Eu peço a você a sua mais absoluta atenção, nós só temos mais meia hora de culto, muito pouco, mas que você possa aproveitar para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração durante esse período da pregação da palavra. Marcos, capítulo de número 5, nós caminharemos do verso 1 ao verso 5. Amém? Amém, irmãos? A palavra do nosso Deus diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e correntes. Essas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Feche seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Deus, em nome de Jesus, é a tua palavra, Senhor. Nós cremos que ela é verdade de Deus para mudar o nosso coração. Que o Senhor fale conosco aqui nessa noite. Que o Senhor repreenda do nosso meio toda a dispersação, desatenção, preocupação, tudo que queira roubar, Senhor, do nosso coração a semente da tua palavra, seja repreendido, Senhor. Que nós estejamos atentos, ó Deus, voltados para o Senhor. Que a tua palavra seja luz para iluminar os nossos caminhos. Que o Senhor me dê graça para pregar com clareza, com lucidez. É o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Pode se assentar. Dê um aplauso ao Senhor Deus. Odeio. Meus irmãos, som. Aleluia. Se eu ficar de longe, dá. Som. Beleza? Olhe para cá, por favor, não se distraia. Meus queridos irmãos, nós sabemos que depois que Adão e Eva caíram no Éden, depois de terem desobedecido ao Senhor, toda a Bíblia aponta para nós que Satanás e os seus demônios passaram a atuar sobre a raça humana. É nítido para nós, embora no Antigo Testamento não vemos tantas narrativas que apresentam as atuações do diabo, mas nós sabemos que elas ocorrem, que elas acontecem ao longo do Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento, texto que lemos, por exemplo, fica mais evidente para nós narrativas de possessões, homens e mulheres que vão fazer milagres, sinais através de Satanás, homens que têm de ter espíritos malignos expelidos das suas vidas. Portanto, a realidade do mundo espiritual na atuação dos demônios, ela é muito clara quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas. Mas uma outra verdade que não podemos nos esquecer é que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele vai dizer que foi para exatamente isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Portanto, isso tem de tranquilizar os nossos corações. Embora a Bíblia aponta para uma atuação satânica, nós devemos nos apegar também para uma atuação do Senhor Jesus. Ele se manifestou exatamente para ir contra Satanás e os seus demônios. E dos 4 evangelistas, Marcos é sem dúvida alguma o que mais narra esses embates de Jesus contra os demônios. Desde o capítulo 1, nós vemos Jesus
expulsando demônios de pessoas. Jesus começa no capítulo 1 e ele vai expulsar demônios no capítulo 1 e ele vai caminhando da mesma forma no capítulo 2. No capítulo 3 e 4 ele vai dar autoridade aos seus discípulos para também expulsarem demônios. Mas é no capítulo 5, o texto que lemos, que nós temos um dos relatos mais claros e evidentes do poder de Cristo contra os demônios, contra a atuação de Satanás. Marcos capítulo 5 traz com clareza para nós, mostrando como que funciona, como que Satanás atua, o que ele faz na vida do indivíduo. Eu lembro a você que no final do capítulo anterior, o capítulo 4, o Senhor Jesus está com seus discípulos, saindo de Cafarnaum e atravessando o lago, o rio, indo para outra banda, passando para o outro lado e chegando na região de Decápolis, que é onde ocorre a narrativa do capítulo 5. E aqui entra a nossa história. O Nazareno se encontrando com o Gadareno. O Nazareno e o Gadareno. São 3 evangelistas que narram para nós essa história. Mas eu quero me ater aos detalhes de Marcos. A narrativa de Marcos é a mais rica dentre elas. Mateus e Lucas também relata para nós. Mas Marcos é o que traz mais detalhes dessa narrativa. Essa região de Decápolis, para que você saiba, ela não era uma região judaica, ela era uma região gentílica. As pessoas que habitavam ali eram pagãs, elas não serviam ao mesmo Deus dos judeus, elas não criam no Deus dos hebreus. E o Senhor Jesus, mesmo sabendo disso, ele ainda assim vai até aquela região, nos mostrando que ele não veio apenas para os judeus, mas como sabemos, ele ultrapassa os limites do arraial de Israel, e ele vai ao encontro dos gentios, e ele o faz isso nesse momento. Quando ele desce ali nas margens de onde ele desembarca, havia uma pequena vila naquela região, que era conhecida como a pequena cidade de Gadara, daí o nome Gadareno. E o Senhor Jesus, ele desembarca nessa primeira vila. E eu preciso te dar alguns detalhes sobre este lugar. Este era um lugar que existia ali uma espécie de despenhadeiro. Era um lugar sinistro, obscuro. Tinha ali um lugar onde os mortos eram lançados e sepultados, e havia também ali uma espécie de lixão, o lugar onde as pessoas descartavam as coisas. Ali na região de Gadara era um lugar isolado, onde ninguém queria ir, era um local afastado, fora da cidade. Porém, o texto vai nos informar que nesse lugar afastado, que nesse lugar isolado, que nesse lugar que ninguém gostaria de ir, habitava um homem. Um homem tornou esse lugar a sua casa. E esse homem não era um homem comum. Ele tem características peculiares. O texto diz para nós, primeiramente, ele andava nu. Ele não tinha vestes. Ele andava pelado. E o texto diz para nós que ele tinha uma força sobre-humana. Ele tinha uma força descomunal. O texto diz que eles tentaram por várias vezes prendê-lo com algemas, prendê-lo com grilhões, mas o texto sagrado nos informa que ele por vezes quebrava esses grilhões e fazia os grilhões em migalhas, em pedaços. E esse texto nos informa mais, que ele não dormia. Esse homem passava dia e noite gritando e clamando. Esse homem não tinha descanso para sua mente. E mais, o texto ainda nos dá uma última informação. Ele também praticava automutilação. Ele andava com pedras nas suas mãos e ele se cortava com essas pedras. É importante abrir um parênteses para falar um pouco sobre possessão demoníaca. Esse relato aqui para nós, ele não é um padrão do que é uma possessão demoníaca. Não se engane acreditando que toda pessoa que está possuída por demônios, ela fica gritando, correndo, com força descomunal, ela fica se machucando, não. Mas nós temos, por exemplo, nos evangelhos o relato de Judas,
que a Escritura diz que quando o diabo entrou nele, ele não caiu para o chão, ele não gritou, ele não teve uma força sobre-humana, mas ele foi vender Jesus. Então note que uma pessoa ela pode estar endemoniada, mas não necessariamente ela está estribuchando no chão, ela está gritando, não. Ela pode estar em perfeita consciência aos nossos olhos, mas estar possuída por um demônio. O que ela faz reflete a atitude de alguém possuído por um demônio. É apenas um parênteses, voltando para o nosso endemoniado texto, esse homem certamente, ele pertencia àquela cidade. Certamente, em um outro tempo, ele fez parte dessa comunidade. O texto vai nos mostrar isso mais para frente. Acontece que esse homem, com certeza, ele era um problema para a cidade. Esse homem, com a sua possessão, ele causava nas pessoas temor. Esse homem era motivo de escândalo. Ele era um infortúnio, um problema. Ninguém queria saber daquele homem no meio da cidade. Por certo, como eles não conseguiam resolver o problema, o que eles fizeram? Eles afastaram o problema, eles retiraram o problema, eles ignoraram o problema, eles tentaram acreditar que o problema não existe mais pelo fato de afastarem o problema. Eu olho para isso e eu faço uma aplicação, porque por vezes somos assim. Aquilo que nós não conseguimos resolver, aquilo que por vezes nos aflige, que não sabemos lidar, muitas vezes por não conseguirmos resolver o problema, nós temos a atitude desse povo dessa cidade. Nós simplesmente ignoramos, afastamos, descartamos e vamos tentando levar a vida acreditando que o problema não existe, mas ele existe. Ele está lá, mas a gente simplesmente tenta levar a vida como se ele não estivesse lá. Voltando para o texto, meus irmãos, o verso 2 diz que quando Jesus desembarca do barco, esse homem, ele vem correndo ao encontro de Jesus. Pense comigo. Imagine a apreensão das pessoas que estavam com Jesus. Quando aquele homem louco, nu, forte, vem correndo contra Jesus, o que essas pessoas pensaram, o que essas pessoas imaginaram, um homem possuído, um homem possesso, indo ao encontro de Jesus, mas o texto diz que quando ele chega diante de Jesus, ele cai prostrado e ele adora ao Senhor. E ele adora com uma adoração específica. O texto diz que ele vai chamar o Senhor Jesus de Filho do Altíssimo. Não é uma adoração comum. Ele não está aqui falando palavras belas, mas a adoração dele é específica. Ele está reconhecendo a divindade de Cristo. Ele está reconhecendo a filiação de Cristo, de onde Cristo vem, a origem de Cristo. Ele está dizendo isso. Esse demônio não apenas reconhece e enaltece quem Cristo é, mas o texto nos informa que no final do verso ele faz um pedido a Jesus, uma oração a Jesus. Ele pede por Deus, é o que o texto diz. Preste atenção nisso, porque vale uma aplicação. Note, meus irmãos, que não adianta apenas reconhecer quem Cristo é, porque os demônios também fazem. Não adianta apenas adorar ao Senhor, porque isso também os demônios fazem. Não adianta apenas orar ao Senhor e pedir coisas em nome de Deus, porque o texto mostra que até isso os demônios fazem. Tiago, na sua carta, ele vai dizer: você crê em Deus, você faz bem, mas os demônios também creem, e temem e tremem. Ou seja, meus irmãos, tem muita gente acreditando que pelo fato dela crer no Senhor e temer ao Senhor, isso torna alguém ela diferenciado. Não, se o indivíduo para nisso, e ele não vence a etapa do temor, do tremor, e não alcançar a obediência, ele continua apenas vivendo igual um demônio. Ele não faz nada mais do que um demônio já faz. Não há diferença nenhuma entre quem teme e treme com um demônio. A diferença está em se o indivíduo submete a sua vida ao conselho de Cristo e à obediência aos seus mandamentos. Voltando para o texto, o verso 9, Jesus decide perguntar qual o nome desse demônio. O texto diz que ele responde dizendo que o nome dele é Legião. Legião, uma legião romana, que
parece ser a linguagem do texto, afinal Marcos escreve para leitores romanos, legião significa 6.000 soldados. Os legionários compunham uma legião. A saber, não significa que havia naquele homem necessariamente 6.000 demônios, contadinhos. Mas a impressão que o texto quer passar é que eram muitos, inúmeros, milhares, quem sabe. A ideia aqui é apenas usar uma linguagem para mostrar que trata-se de muitos. A saber, se você ler o texto começa falando de um homem possuído por um espírito imundo. Mas quando ele revela o seu nome legião, o texto passa a usar o plural, falando sobre espíritos imundos. Depois dessa informação. Mas eu preciso te falar sobre um detalhe. Essa é a única vez em toda a Bíblia que nós vemos alguém, especialmente no ministério de Cristo, no ministério apostólico, perguntando o nome de um demônio. É a única vez. Isso aqui, meus irmãos, não é para fazer uma regra em cima desse texto. Isso aqui não nos outorga, não nos dá autoridade ou direito de tornar essa prática comum nos nossos dias. Existe esse único texto com 2 propósitos e só. Só acontece nessa passagem porque Cristo tem 2 objetivos. O primeiro deles é mostrar que o estágio daquele homem é avançado por causa disso. Precisa-se mostrar para aqueles que estão ali que aquele homem está num estágio tão avançado porque trata-se de uma possessão de inúmeros demônios. Esse é o propósito inicial. O segundo propósito é para mostrar que o soberano poder de Cristo se sobrepõe, independente do número de demônios. Esse é o propósito exclusivo do texto. Você não vê Jesus em momento algum estimulando, ou ensinando, ou orientando aos seus discípulos a fazer o que ele fez. Não, é um cenário específico, não há nenhum mandamento sobre isso. É um erro essa prática. Porque o que os demônios têm para falar conosco, que não somos Cristo, é engano, é mentira. Não há diálogo com Satanás. Não há interesse em saber as coisas que Satanás tem para nos falar. Aqui é o Cristo falando com todo o poder e que conhece toda a verdade. Ele pode perguntar, mas nós não temos autoridade biblicamente para fazê-lo. Voltando para o texto. Os demônios tentam negociar com Jesus. Eles pedem ao Senhor, Senhor, tem ali uma manada de porcos. O texto diz que eram cerca de 2.000 porcos. Os demônios pedem, por favor, não nos mande para o abismo. Lucas usa essa expressão, abismo. Não nos mande para o abismo. O abismo aqui significa o inferno. A ideia do texto é o inferno. Os demônios estão pedindo, não nos mande para o inferno. O inferno é o lugar de tormento para os demônios. Não se engane achando que o inferno é a morada dos demônios, onde eles passam férias, onde eles descansam. Não, esses demônios estão desesperados com a possibilidade de Jesus enviá-los para lá, para sofrerem lá. E aí eles pedem, implorem, não nos mande para lá. E o verso 7, eles usam esse verbo, dizendo, para que não sejamos atormentados. Havia ali essa manada de porcos. E eles pedem, deixa a gente entrar nos porcos. E é um texto complicado, porque eu preciso te explicar o que acontece aqui. Porcos eram considerados animais imundos para os judeus. Um judeu não podia ter contato com porcos. Você se lembra de Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo? O texto que mostra para nós o estágio profundo que aquele jovem chega é quando ele vai trabalhar com porcos e deseja comer a comida dos porcos. Porcos é um sinal de abismo, de profundidade. Esse texto mostra para nós o ensinamento de Jesus é que por mais que os judeus odiassem os porcos, porcos ainda é melhor do que o inferno. Essa é a lógica do texto. Jesus permite porque ele está mostrando, olha só, porcos que vocês odeiam tanto, ainda é melhor do que ir para o inferno. Por isso ele autoriza. E o texto diz que esses demônios vão para lá. Eles entram nos porcos e imediatamente o texto sagrado diz que os porcos caem no despenhadeiro e morrem afogados. Olha para cá. Nesse momento, os porqueiros, que eram os homens que apacentavam os porcos, os homens que eram donos daqueles porcos, eles se assustam com tudo aquilo. O texto usa essa expressão, temor.
eles temem, e nessa hora eles correm para dentro da cidade, e eles contam para a cidade tudo que acabara de acontecer, e o texto fala que boa parte da cidade vai lá com eles, ver o que está acontecendo. E aí vem o verso 15, que é fantástico. O verso 15 diz para nós que quando eles foram ter com Jesus, eles viram o endemoniado, aquele que tinha a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e eles temeram. O homem que outrora ficava correndo, agora ele está sentado. O homem que outrora estava nu, agora ele está vestido. O homem que outrora era louco, agora está em perfeito juízo. Ou seja, Cristo, ele chega e ele resolve o problema em todas as suas instâncias. Cristo é esse que trabalha no absoluto, no total, na totalidade. Ele completa a boa obra, ele faz o que tem de fazer. Ele não deixa pela metade incompleto. Você precisa crer e entender isso. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele há de completá-la até o dia da sua volta. Nós cremos nesse Senhor que atua. O problema está resolvido. Só que nesse momento, o texto diz que aqueles homens, os donos dos porcos, mais uma vez contam para o povo sobre os porcos que se perderam. Nessa hora que eles olham para o endemoniado, escutam sobre os porcos, o texto diz que eles olham para Jesus e diz assim: por favor, retire-se da nossa cidade. Por favor, saia da nossa cidade. O homem foi liberto. Mas esse texto mostra para nós que para aquele povo, porcos valem mais do que pessoas. Essa é a lógica do texto. Porcos valem mais do que gente. Essas pessoas aqui desse texto, elas não têm interesse em mudança de vida. O texto mostra para nós aqui, a aplicação para nós, é que Jesus muitas vezes, não se engane, ele não é bem-vindo por todos. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas, não há quem fale contra Jesus. Jesus é um cara legal para todo mundo. Mas quando Jesus permanece, quando Jesus se apresenta, muitas vezes a presença dele incomoda. Porque a presença de Cristo propõe mudança. E tem gente que está tão acomodado nos seus pecados, nas suas práticas, nas suas atitudes, que ele não quer ter relacionamento com Jesus. Esse povo dessa cidade é assim. Os seus corações estão tão endurecidos que eles preferem continuar com o problema, sem Jesus, do que Jesus propor mudança para eles. Meus queridos irmãos, esse é o tempo que nós vivemos. Cristo tem sido pregado. Cristo tem sido ensinado. As pessoas têm sido admoestadas, exortadas, encorajadas. Mas o que temos visto é que as pessoas ouvem as palavras do Senhor, mas os seus corações são endurecidos. Quando há uma proposta de mudança, de transformação, porcos valem mais do que gente. Essas pessoas, elas amam tanto aquilo que elas criaram para si, que elas não mais querem a atuação do Senhor. O texto diz que o homem, o ex-endemoniado, ele vê Jesus indo embora, entrando no barco, e ele dá um passo para entrar com o Senhor no barco. A Bíblia diz que o Senhor Jesus o impede, dizendo assim: não, você não vai comigo, você deve voltar para a sua casa, e contar para a sua família, tudo aquilo que aconteceu com você. Eu olho para esse texto, e esse ex-endemoniado gadareno, ele está se transformando num missionário. E esse texto revela um segredo para nós. Tudo aquilo que Cristo faz em nossa vida, o lugar inicial da nossa obra missionária é o nosso lar, é a nossa casa. A evidência mais firme de que de fato fomos encontrados pelo Nazareno, ela acontece no nosso lar, com os nossos familiares. Pouco adianta você dizer que um dia se encontrou com um Jesus Nazareno, se na sua casa as pessoas ainda não sabem, não viram, não perceberam a obra que ele realizou na sua vida. Isso precisa ser notório, isso precisa ser real. Meus queridos irmãos, para que eu encerre, talvez como aquelas pessoas, nós temos escondido os nossos problemas. Nós não queremos discutir sobre os nossos problemas. Nós vamos empurrando para longe, nós vamos tentando levar a vida, acreditando que o problema não existe. Até que um dia Jesus desembarca. Até que um dia você vem num culto como esse.
e você escuta uma pregação como essa, que por mais que por muitas vezes você tente fugir de que isso não é a sua história, por vezes, meus irmãos, existe um sepulcro, um lugar como aquele, que nós empurramos as coisas mortas da nossa vida, que nós não queremos mais falar sobre elas. A verdade que eu tenho para lhe dizer é que o Senhor, que tem poder para trazer vida no que está morto, Ele nos trouxe aqui hoje. E esse encontro foi marcado por Ele, para que possamos abrir o nosso coração e dizer ao Senhor com toda a intensidade: Senhor, para mim, eu prefiro que o Senhor venha, que o Senhor provoque em mim mudança. Ainda que para muitos isso se incomode, eu sei que isso é o que eu quero e o que eu preciso para a minha história. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se puder, coloque a mão na altura do seu coração. Aqui nessa noite tem homens, tem mulheres, tem maridos, tem esposas, tem filhos, tem pais. Você como eu, nós enfrentamos problemas, dificuldades, sentimentos, dores, decepções. A vida por vezes vai nos machucando. A vida por vezes faz conosco o que aconteceu com aquele homem. Nós somos lançados fora. Nós somos esquecidos. Mas o Senhor, Ele decide passar em Decápolis. O Senhor decide ir ao encontro daquele que está perdido. Ou quem sabe aqui nessa noite nós somos como o povo da cidade, que tem um problema, que tem uma situação, uma dificuldade, mas o que fazemos é empurrá-la para longe e tentar levar a vida, levantar, sair para trabalhar, estudar, acreditando que o problema não existe mais, mas ele existe. Quando a gente vai dormir, ele está lá. Quando a gente vai conversar com quem existe o problema reaparece. Talvez, quem sabe, é uma falta de perdão. Talvez, quem sabe, foi uma palavra atravessada. Essa é a noite que o Senhor resgata, para expor aqui nessa noite, não para nossa vergonha, mas para trazer cura, para trazer perfeito juízo, para vestir o que está nu, para trazer sobre aquele que estava envergonhado dignidade. Ah, Senhor, vem sobre nós. Nós cremos, Senhor, e não apenas cremos, nós obedecemos a Ti. Ainda, Senhor, que a Tua presença traga sobre nós um incômodo de mudança. Ainda, Senhor, que a Tua presença nos force a tomar decisões contrárias às que estamos acostumados. Ainda, Senhor, que por vezes, Pai, a Tua presença nos exponha. É o que queremos, Senhor. Porque nós queremos voltar para casa transformado. Do que adianta, Senhor, estarmos aqui, mas quando voltarmos para casa não acontecer como aquele homem, termos alguma coisa para contar, Senhor. Dizer que o Senhor nos achou, dizer que o Senhor nos encontrou, dizer que não somos mais os mesmos. Aplica sobre o nosso coração essa palavra, Deus. Traga vida sobre a igreja, aqueça o nosso coração. Desperte no Senhor nesses dias, em tempos tão difíceis, Senhor, que possamos superá-lo pelo poder da Tua palavra, que possamos passar por esse período, Senhor, crendo que o Cristo transformador, que entra no cemitério e tira de lá um homem louco, em perfeito juízo, Ele está aqui. É o que cremos em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Aleluia. Estenda as suas mãos em posição de receber. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de adorarmos ao Teu nome, de cantarmos canções ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu de mais um domingo, Senhor,
estarmos aqui diante de Ti. Quantas pessoas, Deus, desejam ou desejariam estar aqui, mas não podem mais. Nós estamos aqui como privilegiados, Senhor. E que tudo que aconteceu aqui nessa noite seja uma realidade para o nosso coração, para a nossa vida prática, no nome de Jesus. Eu peço a Ti que o Senhor nos guarde ao longo dessa semana, nos livre, nos abençoe, cuide, ó Deus, dos nossos negócios, cuide, Senhor, das nossas famílias, cuide, Senhor, dos nossos irmãos do grupo de risco, as nossas crianças, os nossos idosos. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. É o que oramos para a Tua glória, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. E dê um aplauso ao Senhor Deus.